Se você vem para a Espanha achando que precisa gastar dinheiro com produto de limpeza, já adianto, não precisa. Oi, gente, meu nome é Ivânia. Hoje eu vim compartilhar com vocês quais são os produtos que eu utilizo para fazer a limpeza nas faxinas daqui. Quem compra os produtos? Os produtos são comprados pelos próprios clientes. No ato da contratação, né, quando eles entram em contato com a gente, para poder saber, né, como que funciona. Antes de fechar com eles, eu pergunto quais são os produtos que ele tem em casa, quantas horas ele precisa, porque aqui eu já expliquei para vocês em um vídeo anterior, eu cobro, a maioria das pessoas cobram por hora. Tem o caso da pessoa contratar por um salário fixo, mas eu, Ivânia, eu trabalho dessa maneira, eu trabalho por hora. Então é isso, agora vamos focar aqui nos produtos. São os clientes que compram os produtos, por quê? Porque esses produtos são de uso pessoal deles, né, para casa deles. Então, por esse motivo, eles compram o produto e eu passo só a lista. Na medida que vai acabando, eu vou falando, olha, falta isso, falta aquilo, e eles vão repondo esses produtos. Aqui funciona assim, eu acredito que no Brasil, né, também deva funcionar dessa maneira. Eu tenho uma irmã que ela é diarista no Brasil e eu não me lembro dela comprando produtos para fazer essa limpeza lá também não. Até mesmo porque, né, pelo bom senso, o produto é da pessoa, que mesmo esses produtos todos são da minha casa. Por quê? Porque eu faço uma limpeza aqui em casa, então eu preciso de produtos. Então não, você não precisa gastar dinheiro com os produtos. A única coisa que eu gasto, e mesmo assim os meus clientes têm, mas isso é questão pessoal, né? Porque eu gosto sempre de estar trocando luva, porque às vezes a qualidade de uma cai, enfim. As luvas, né? E é um item super importante. Então eu gosto sempre dessa luva. Tem algumas que tem um pozinho aqui, se não me engano. Eu não vou me atrever a falar o nome do material, porque para não falar besteira. Mas tem um pozinho branco aqui que é bem chato, que fica sujando a mão. Essa daqui não tem e ela é bem resistente, então assim, eu já fiz diversas trocas de luva, porque muitas delas me deixaram na mão várias vezes. Então vem com 100 unidades e custa em torno de 3, 4 euros. Então a única coisa que na verdade, eu não considero um gasto, eu considero um investimento, porque eu estou protegendo a minha mão de estar em contato com produto químico, né? Então, é isso. Agora, vamos para o primeiro item. Para mim, é assim, a queridinha, que é a água sanitária. Gente, de verdade. Para mim, isso daqui, olha, é a parceria que fecha. Por quê? Água sanitária a gente usa assim para tudo. Desde passar um pano, né, eu gosto de colocar um pouquinho de água sanitária no balde de água para poder desinfetar, né, matar aí os germes. Na pandemia mesmo foi super recomendado para a gente colocar água sanitária. No Brasil eu já fazia isso na hora que eu ia limpar minha casa, e aqui a nível de trabalho, né, profissional, eu sigo fazendo. E há quem diga, né, que tire o brilho do chão, mas eu não acredito que tire. Mas enfim, eu uso, e meus clientes também não reclamam que eu uso, e eu trabalho para diversas pessoas, desde pessoas assim com uma aquisição financeira ok, e pessoas muito ricas, e nenhuma delas reclama do cheiro, nem que tira o brilho do chão. Tem muito tipo, né, de piso também, tem o laminado, e todos eles eu coloco nem que seja um pouquinho para poder dar ali uma baqueada nos germes, mas eu coloco sim. E além dela, assim, eu já deixo no galão, vocês já viram, né? Aqui eu compro de 5 litros, porque a gente usa bastante. E a primeira coisa que eu faço quando eu chego na casa do cliente, porque eu tô ali por hora, né? Eu já olho os rejuntes, porque normalmente os rejuntes estão sempre, na maioria das vezes, tá? Pelo menos assim, os casos que eu peguei nesses 6 anos e meio trabalhando com limpeza, estão aí de marrom para preto. Então é a hora que eu faço o seguinte, eu pego essa garrafinha aqui, uma garrafa de produto qualquer que você vai pegar, que tenha um spray, coloco água sanitária aqui,
e a primeira coisa que eu faço, eu chego, já vou no banheiro e já borrifo água sanitária e deixo ela atuando. Isso resolve em 10 minutos como muito. Então o tempo dela ficar atuando, se no caso eu já trabalhei em hotel, então a gente fazia, a dinâmica era essa, chegava ali, deixava a água sanitária atuando, enquanto ela atuava, já retirava a roupa de cama para levar para lavar. Então, aí em uma casa, você pode aproveitar esse tempo para fazer o quê? Já deixa ali atuando, enquanto isso você já pode ir ou lavando o vaso, né? Ou para você não ficar ali inalando aquele cheiro, você pode, não sei, colocar, se tiver lavadora, né? Lavar vasilhas na cozinha, você pode ir colocando, ou então você pode ir recolhendo, não sei. Você pode fazer N coisas nesse tempo e depois você volta, enxágua, né? Pega ali o chuveirinho do banheiro, joga ali. Um ponto importante, tem esse mito que aqui a limpeza é feita assim, de qualquer maneira. Isso, pelo menos comigo, gente, isso não é verdade. A única coisa que diferencia aqui do Brasil é que os banheiros daqui não tem ralinho no chão, nem no banheiro, nem na cozinha, em nenhum lugar da casa, na verdade, tem ralinho no chão. Então, assim, não existe essa coisa de você jogar a água na cerâmica para a hora que a água descer, vai inundar aquilo ali, é perigoso até mesmo para a gente escorregar, cair, e a gente consegue fazer uma boa limpeza sim, sem precisar de jogar. Eu entendo, já vi várias pessoas aqui na Europa, na Espanha, falando que joga, não só da Espanha, de outros lugares, né, que estão aqui na Europa, falando que joga água, que só assim que uma limpeza é bem feita. Eu não acredito, eu discordo disso, eu acredito que é possível você fazer uma boa limpeza, contanto que você de fato limpe o que precisa ser limpo e não que você jogue água na estrutura de uma casa. Não tem necessidade de você ficar jogando, você pode limpar. Já vou ensinar para vocês, já vou mostrar como que eu faço. Segunda coisa aí, o meu tá até acabando, o vinagre de limpeza. Esse aqui não é o vinagre que a gente usa, tá? Em cozinha, aquele vinagre de maçã. Esse daqui é o vinagre de limpeza. Ele é transparente, tá vendo? Ele não é aquele rosé. Ele é usado até mesmo aqui, olha, como vocês podem ver, tem até aí a imagem da pia. Por quê? Porque aqui a água da Europa é conhecida por ser uma água dura. O que seria uma água dura? É uma água com bastante calcário, de maneira, eu vou deixar aqui um vídeo passando que eu fiz na casa de um cliente para vocês verem como que fica o box do banheiro, onde que respinga essa água, ela vai deixando tudo esbranquiçado e fica muito feio, não só no box como na pia, até mesmo no nosso cabelo, né, nosso cabelo, pele, muda muito. O dos europeus não, eles nasceram aqui, então assim, o pH deles está super adaptado, mas o da gente não, a gente tem outra dinâmica. Então assim, o vinagre, o mesmo esquema, eu coloco o vinagre em uma garrafinha diferente com spray e eu pego, borrifo, vou deixar o vídeo passando aqui para vocês, borrifo em todo o box do banheiro e na torneira também, na pia, onde que tem metal, eu borrifo para poder tirar esse cal. E é assim, ó, como se fosse mágica. Só que uma coisa muito importante, não se mistura produtos. Se você usa vinagre, não misturar junto com a água sanitária. Ou você passa um primeiro, enxágua e tira, ou você passa o outro, enxágua e tira. Os dois juntos, não, proibido. Tem alguns casos, tem isso daqui que tira gordura. Esse daqui, para que eu uso? Eu uso nas cozinhas e no banheiro, te explico. Tem alguns clientes que tem aquela banheira, aqui em casa mesmo tem aquela banheira. E aquilo vai acumulando, por exemplo, tem alguns clientes que eu vou a cada semana, tem alguns clientes que eu vou a cada 15 dias. E o nosso corpo, quando a gente toma banho, sai gordura, né? Normal. Então, vai acumulando aquela gordurinha. Então, eu já chego, volto a falar. Eu vou ficar repetindo isso daqui para vocês. Passou água sanitária, enxágua. Passou o vinagre, enxágua. Passou o tira-gordura, enxágua. Porque isso daqui, ao longo do tempo, acaba irritando, né? O pulmão da gente, garganta e tudo mais. E a gente não quer ter problema.
Aí eu pego e borrifo porque aqui chama, que da graça, caramba, tira gordura. Eu borrifo na banheira e ele vai atuar, vai tirar toda aquela gordura, aquele sebo mesmo. Então pensa, se eu vou a cada semana para tirar e já sai alguma coisinha, imagina a cada 15 dias, né? Chega a sair negro mesmo. Então ele ajuda bastante, tá? Então eu adoro isso daqui. Ele serve para usar também, olha, em forno, no exaustor, sabe? Toda parte, gente, ele é uma maravilha esse produto. E ainda sobre o banheiro, eu gosto aqui desse gel com água sanitária também. Em que eu uso ele? Eu uso ele para esfregar o vaso sanitário, a pia e a banheira e até mesmo um pouquinho do box também. Aí varia, tá? Depende, cada cliente vai ter um produto que gosta mais, alguns vai querer. Eu tenho um cliente que ele ama testar produtos, então eu vou até deixar a referência aqui das coisas, o gelzinho de produto que ele usa. Tem essa marca aqui, olha, ela tá super em alta. Então, ela é uma pastinha. O cheirinho dela é bem suave, gostoso até. E tem também o spray, ela é em spray para poder limpar como se fosse um multiuso. Essa pastinha aqui eu uso para um cliente específico. Por quê? Porque o piso do box dele, ele é diferenciado. Ele é um piso, eu não sei dizer o material que é esse piso, mas ele vai acumulando parece que a gordura gruda nele, que eu já tentei usar o tira gordura, ele não tira. Então, esse produto aqui, eu pego ele, cadê? Com uma esponjinha, isso daqui, olha, sai assim, ó. Então, assim, esse produto, ele é ótimo. Eu vou deixar uma foto do chão dele aqui, do piso, para vocês entenderem do que eu tô falando, tá? Então, eu uso esse produtinho aqui especificamente em um tipo de piso. Eu vou buscar na internet, vou deixar o nome desse piso que eu uso, essa superfície, e vou deixar para vocês verem, tá bom? Esse daqui é super fácil de encontrar, tá? Nenhum desses produtos são difíceis de encontrar, não. E outra coisa importante, a esponja. Gente, esponja, a gente vai usar esponja e pano para o banheiro separado, tá? Todo mundo, acho que isso daqui já tá ciente. Então, a esponja e o paninho do banheiro é separado do restante da limpeza da casa. Então, isso daqui você vai deixar, eu deixo no próprio banheiro mesmo, escondidinho ali, atrás do vaso, sabe? Eu acoplo ele ali, não fica aparente, então ninguém reclama, ele fica ali. E o restante da casa você vai usar uns panos, né? Para poder limpar os cristais da casa, as superfícies. Então, falando ainda do banheiro, pra gente fechar. E esse aqui é polêmico. Esse daqui se chama sal fumando ou ácido, como que chama? Ácido, aqui coloca ácido clorídrico, mas tem outro nome no Brasil. É um ácido que no Brasil também se usa dele, tá? Eu conversei com a minha irmã e eu me esqueci o nome. Mas isso daqui, quando a gente vai usar, vocês lembram que eu comentei que a água daqui é muito dura e ela solta muito cal? A água, ela vai formando um cal no vaso sanitário e fica assim feio, fica parecendo que é uma sujeira. Então isso daqui é muito forte, tá? E todos esses produtos é muito importante de estar com as luvas para não entrar em contato com a sua pele. E isso daqui é muito perigoso, porque onde que ele cai, ele destrói, ele corrói assim imediatamente a superfície ou sua roupa, tá? Então isso daqui você abro ele, jogo ali e tampo o vaso, deixo ele atuando. Na hora que joga, você já vê o produto assim fervendo, sabe? É impressionante. Aí dou a descarga e depois o vaso tá novo, tá? Vou até deixar ele aqui no chão. Esse daqui é o lustramóveis.
Aí cada cliente vai ter às vezes eles pedem para eu comprar, né? Normalmente a maioria deles me pedem para falar qual que eles querem, mas tem clientes que eles gostam de inovar, ou então vão para normalmente para os Estados Unidos, vai trazendo novidades, igual. Vou deixar aqui para vocês verem, para poder limpar os móveis, eu uso ele com um paninho. É outro, tá? Finge que eu peguei outro paninho, quando eu vou pegar todos os panos também para vocês verem. E tem alguns clientes também que esse mesmo, para poder, o que eu mais acho difícil é para poder limpar móvel preto. Por quê? Porque o preto, ele fica parecendo muita penugem. Eu vou deixar esse paninho de microfibra, esse amarelo, ele é ótimo. Por quê? Porque esse paninho, ele não deixa penugem nenhuma. Então eu passo ele e ele retira tudo. Com papel toalha, eu não gosto de fazer esse tipo de limpeza, porque o papel toalha deixa um resquício de papel ali, né? Então acaba ficando feio. Ou você pode pegar um espanador. O espanador também é uma boa ideia, principalmente quando você tem muita coisa para fazer, você passa ali. Mas quando, não sei, porventura, eles colocaram a mão, acabou ficando alguma marca, ou você pega o paninho de microfibra, que ele é excelente, ou você pega essa luvinha também. A luvinha, quando tem mancha, com pano de microfibra, mas o multiuso, tá? Isso daqui pode limpar tanto os cristais quanto superfícies. Ou então essa luvinha que você pode passar quando tiver só com pó. Essa luva tira todo o pó. Mas em termos de praticidade, eu prefiro o plumeiro. O plumeiro, para mim, ele é mais rápido. E tem aí, né, o aspirador. O aspirador, é claro, ele vai tirar tudo, óbvio, todo mundo já conhece. E os rodapés, gente, isso é muito importante, limpar os rodapés. Os rodapés, quando a casa tem vassoura, eu pego uma vassoura e limpo todo o rodapé antes de aspirar e depois eu aspiro ali tudo. E outra coisa muito importante, mover as coisas para aspirar de baixo e de trás. Por exemplo, sofá. A maioria das pessoas não limpam o atrás do sofá. Já teve casos aqui de encontrarem sapato perdido assim debaixo do sofá, porque quem limpava a casa não limpava e quem foi cobrir as férias não limpou. Então, assim, mover as coisas, eu movo as coisas, eu arredo o sofá, aspiro, limpo o rodapé, aspiro, passo o pano e volto com o sofá para o lugar. Importante, deixar as coisas sempre no lugar. Então, tem alguns clientes que gostam da questão de decoração, falar, Ivânia, você mesma, a casa é sua, pode fazer do seu jeito. E tem alguns que não, que eles decoram do jeito que eles gostam e pedem para que você mantenha. Então, levantou, limpou, volta para o lugar. Tem o desinfetante para o chão, isso daqui vai de gosto, né? Aqui em casa tem esse daqui que tá acabando, né? Eu até que gosto do cheirinho dele, é bom. E ele tem, assim, um percentual de álcool, assim, bem forte. Deu uma tonteada aqui. E tem esse que eu vou deixar aqui na tela, que é um que o meu cliente comprou, que eu tô apaixonada. Pra mim, até então, é o que deixou mais com... Ai, sabe aquele frescor que dá? Só de você entrar no ambiente, já tá com aquela coisa, com mais ali uma pitadinha de água sanitária. Ai, maravilhoso. E esse daqui é o fregão. A gente não usa pano aqui, não tem aquela coisa de ficar torcendo o pano no rodo, não tem nem rodo aqui. O que tem é um cabo, como se fosse um cabo de vassoura, ele é de encaixar, a gente encaixa ele aqui, aí tem o cubo, você espreme ele assim, né, e ele sai sequinho, você passa ele. Nas casas que tem esse fregão aqui, eu até passo ele no rodapé para poder dar aquela polida depois de ter passado a vassoura e ele também retira todo o pozinho que fica. Agora tem algumas casas, igual desse cliente meu, que ele é mexicano, ele gosta de estar sempre inovando, então normalmente ele tem umas coisas que os outros clientes não têm. Ele tem um fregão que ele é achatado,
né? Então, assim, por ele ser achatado, eu não consigo fazer isso. Então, as duas opções, ou eu tiro o cabo, a base do aspirador e aspiro o rodapé, mas isso daí, gente, haja coluna. Então, eu prefiro fazer com a com a vassoura ou com o plumeiro, né? Porque a gente tem que pensar na saúde da gente a longo prazo também. A gente vai fazer uma limpeza excelente, de qualidade, vamos fazer, mas também a gente tem que se manter de qualidade. E esse daqui é outro. Esse daqui eu gosto de usar para cozinha. Esse aqui é o que eu uso aqui em casa. E outra alternativa desse, eu vou deixar aí na tela também, é o amigo desse daqui, que eu já mostrei para vocês, que ele vem em forma de spray, tá? E, Ivânia, precisa de todos esses produtos para conseguir fazer a limpeza? Não, não precisa. Uma ótima limpeza, para mim, se fosse de todos esses produtos aqui para eu escolher, para eu fazer uma limpeza, eu escolheria água sanitária, vinagre e sabão. Para mim, isso daqui eu já teria o suficiente. Isso daqui, para falar a verdade, é só para encher a linguiça, tá? Tem a questão realmente daqui não ter ralo, então a gente não pode jogar a água nas cerâmicas, mas em contraponto, os produtos deles são muito bons. Mas se eu fosse para escolher produtos bons, há alguns poucos produtos para se fazer uma boa limpeza, eu escolheria água sanitária, detergente e vinagre. Com isso daqui eu tenho o suficiente. Não precisa de mais nada, nada, nada. Aí se você quiser, claro, um cheirinho, entra, né, algum produtinho para você colocar para esfregar o chão, o ambientador. E agora a base mesmo é essa daqui. E as cerâmicas, como que a gente faz? Tanto a da cozinha, que pode, né, tá ali com gordura, já que não pode limpar, jogar água, o que que a gente faz? Paninho, né? Claro que não, esse daqui é o do banheiro, tá? O paninho de microfibra, pra mim, é o melhor, porque ele não deixa aquele rastro. Então, vai te dar mais trabalho? Vai te dar mais trabalho, mas você consegue fazer. Você borrifa tira a gordura na cerâmica, deixa ali ou borrifa na água. Você borrifa, coloca um pouquinho tira a gordura na água quente, com um pouquinho de detergente. Gente, pouquinho, eu falo assim, um chorinho. Você sabe aquela coisa de um fio de azeite? Nem aquilo. Na metade você corta, porque senão vai dar uma espumeira que vai acabar fazendo mais bagunça do que limpeza. Aí você vem com pano, limpa aquilo ali, você vai precisar de uma escada, porque as coisas são todas as cerâmicas das cozinhas, normalmente, né, são até o teto, mas é possível limpar sim. Outra coisa que a gente, pelo menos eu, na minha limpeza entra, é olhar as teias de aranha, porque normalmente, assim, acaba tendo, eu limpo também a luminária, né, então eu tô sempre ali de olho. Ventilador de teto é uma coisa que sempre tem poeira. E as portas, gente, as portas é muito importante você limpar. Eu limpo, né, a porta toda, eu faço ali uma misturinha, coloco um pouquinho de multiuso, um chorinho de detergente e limpo a porta, tanto de ela toda, né, todos os lados dela, maçaneta e em cima. E a parte disso, os marcos da porta, então todas as dobradiças. Outra coisa super importante, esse pincel aqui eu tenho, meu, fica até estouradinho, por quê? Porque eu limpo o marco da porta embaixo, assim, eu pego, vou e faço assim, bem, para poder tirar mesmo, né, toda a poeirinha dali, e depois eu venho com pano, com o tira-gordura, e passo, fica, ó, fica brilhando. Então, é possível fazer uma limpeza super profunda, super boa, sem ter que jogar água, igual a gente tem o costume de fazer no Brasil. A limpeza aqui, ela é feita só na parte de fora, a gente não limpa a parte de dentro. E se tem que limpar, eu já volto a falar, eu cobro por hora. Então, assim, se o cliente quiser, já teve caso dele falar, arruma meu closet, e eu fiquei dias arrumando. Se ele tá me pagando, eu tô ali, né? Mas agora a limpeza, normalmente a gente calcula quantas horas que é pra fazer, 3 horas, 4 horas. Então, nesse tempo, a gente faz o que dá. O que é? Aí, a primeira coisa que eu pergunto, o que é prioridade? Qual a sua prioridade para hoje? Ele vai me falar, minha prioridade
é que você, não sei, limpa o exaustor. Se tem lavadora, lava-vasilha, eu já coloco o exaustor com o tira-gordura, o borrifo, e já sai assim, reluzente. Agora, se não tem, eu pego, fervo a água, borrifo o tira-gordura, limpo ele, depois eu pego, enxago, venho com borrifo novamente, venho com a água fervendo, jogo nele e vai sair toda aquela gordura que tá dentro dele. Então, assim, o que você vai fazer é isso, perguntar qual é a prioridade do cliente, você vai fazer primeiramente, focar mais na prioridade dele e o restante da casa você vai repassar. O que seria repassar? É fazer por cima? Não, é você fazer, não com a profundidade de fazer todos esses detalhes que eu te falei, mas porém fazer bem feito, né? Não é porque não precisa de você jogar água na parede toda que você não vai fazer uma limpeza, aquela limpeza que o cliente entra e fala, nossa, igual uma coisa que eu sempre ouço, o melhor dia da semana é o dia que você vem. Então, gente, isso é uma delícia, a gente poder escutar isso de um cliente, sabe? Um erro comum é gastar para poder segurar cliente. Gente, não façam isso. No começo, quando eu cheguei, os clientes que eu tinha no momento, eles não tinham o costume de terem ambientador em casa. Então, assim, eu comprava um ambientador baratinho e borrifava ali na manta do sofá, na cortina, nas toalhas. Então, depois eu já parei com isso, porque para mim não estava me saindo a conta. O que eu fiz? Eu continuei fazendo uma boa limpeza e o meu diferencial foi sempre os detalhes. Vou deixar aqui para vocês. O que eu faço, por exemplo, eu acabo fazendo ali um desenho com o papel higiênico, florzinha, envelopinho, tem várias maneiras, sabe? Normalmente o meu preferido é essa florzinha, eu sempre faço ela e deixo nos banheiros, eles adoram. E dobrar as coisas, por exemplo, toalhas, a manta do sofá, a maneira como que você organiza as almofadas, sempre dá aquele soquinho nelas, para elas não ficar aplastadas, sabe? Para elas ficarem cheias, bonitas de serem vistas, né? Se tem planta de plástico, outra coisa, tira a gordura, borrifo nelas, dou um banho nelas no banheiro, pego, deixo secar e volto com elas pro lugar. Então, assim, eu acho que o segredo mora nos detalhes. A toalha bem dobrada, sabe? Fazendo uma dobradura bonita, ou deixar ela enrolada, se for em hotel, né? Ou em casa mesmo, né? Você tem um quarto de visitas que ele tá ali sem usar, colocar a toalha assim em cima da cama, de rolinho, fica bem bonito. Então, todos esses anos que eu estou aqui, eu sou conhecida, reconhecida pelos detalhes. Eu sou uma pessoa de detalhes, na verdade, a minha vida toda. Eu sou assim, sou essa pessoa, eu gosto de ser assim. E eu acredito que o seu diferencial é o cliente te pagar para fazer um serviço e você fazer bem feito. Eu retiro o lixo, limpo as lixeiras, isso é muito importante, não é só retirar o lixo, colocar uma sacola lá, nova e deixar a lixeira ali. Você tem que higienizar. Higienizar, você vai fazer o quê? Pega uma misturinha de água sanitária com um pouquinho de sabão e água, passa ali, lembrando sempre, você vai trocar pano, tá? Normalmente para lixeira eu uso o mesmo paninho que eu uso para o banheiro. Termino a limpeza, eu deixo sempre a cortina fechada de maneira com que eu deixe uma casa aconchegante para quando o cliente chegar, ele ter aquela sensação de ter chegado no lar e não de que, passou aqui uma pessoa que limpou, as cortinas tá tudo ali, tudo engessado, sabe? Eu deixo dessa maneira, deixo ali o ambientador, quando tem aqueles ambientador de varinha. Vou pegar aqui para vocês verem. Esse daqui, quando tem um ambientador de varinha, eu pego a varinha, viro todas, tá? Não é só uma não, tô fazendo essa daqui por causa que vai cair essa florzinha aqui, eu tô sem apoio. Mas viro para o cheiro, sabe? Tá sempre ali bem marcante. Então, assim, tudo isso vai te diferenciando e
Cara, fazendo isso, eu acho que não tem segredo, sabe? São coisas simples que não te custa. Um minuto que você pega para fazer isso daqui, você gastou o quê? Nem um minuto. Outra coisa importante, as cadeiras. Eu limpo a mesa primeiro, depois que eu limpei a mesa, eu coloco as cadeiras de perna para cima, limpo os pés da cadeira, porque gruda uma penugem. Aqui na Europa, a diferença daqui pro Brasil é que no Brasil normalmente tem uma poeira aqui, aquela tipo uma poeira meio que puxada para um barrinho. Aqui não, aqui é uma poeira puxada para um pelo, sabe? Isso faz espirrar só de pensar. Então assim, eu limpo bastante o pé da cadeira, porque não adianta. Tá ali a casa toda limpinha e a parte da cadeira, o pé da cadeira tá com essa penugem, então acaba movendo a poeira toda. Outra coisa, sacudir os tapetes, né? Não adianta nada fazer só uma limpeza e jogar o tapete de qualquer maneira. Inclusive no banheiro, eu gosto sempre de deixar o tapetinho de silicone que fica no banheiro enroladinho, né? Eu acho que dá uma sensação de que o banheiro tá limpo e não de qualquer maneira, sabe? Então, assim, pequenos detalhes, gente. Tira os produtos tudo do lugar, limpa, depois volta com os produtos, façam isso. Fazendo isso, não tem erro, seus clientes vão te amar e aqui eles são assim. Se eles gostam de você, eles te indicam para todo mundo, te indica para os amigos, para a família, para a empresa, para conhecidos, para todo mundo, ou seja, você não vai ficar sem clientes. Então, se você fizer um bom trabalho, vai ser sucesso. Eu tenho outros vídeos sobre trabalho, quanto se ganha aqui na Espanha, sobre vida, né, trâmites e tudo mais. Então, se te interessar, eu vou deixar aqui na descrição. É só você clicar e você vai ter aí um acervo de vídeos. Eu vou estar alimentando cada vez mais esse canal. E qualquer coisa que eu não tenha falado, que você ficou com dúvida, gostaria de saber, deixe aqui nos comentários que eu ficarei imensamente feliz em responder sua pergunta, tá? Se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei de alguma maneira, clique em gostei, porque isso ajuda, faz com que o YouTube entenda que meu conteúdo é útil e continue entregando para você e para outras pessoas que também sonham em vir para a Espanha ou para a Europa. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer coisa, deixe nos comentários. Ficarei imensamente feliz em responder. Um beijo, fiquem com Deus. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!